Primeira coisa que tem que explicar para Vamos deixar o Adalto colocar também mais lenha na fogueira e depois a gente volta aqui. Vamos lá, Adalto, contigo. Legal. É o seguinte, deixa eu só esclarecer, que eu acho que tem bastante gente nos assistindo e tem um pouquinho de dificuldade de entender esse negócio, calcular distância e tudo mais. Deixa eu colocar da seguinte forma. Quando você pega, por exemplo, elementos químicos e você os aquece uma temperatura muito alta, acima de 10 mil graus Celsius, eles começam a emitir luz, tá? Quase que eu coloquei mais um real aí na nossa coisinha. Eles vão emitindo luz. Só que cada elemento químico, ele apenas emite certas frequências específicas, ou, se você preferir, certos comprimentos de ondas específicos. Então, por exemplo, a gente pega no laboratório e você aquece o hidrogênio. Então, você vê as frequências certinhas do hidrogênio. Daí a gente olha para uma galáxia, essas galáxias bem distantes, e o que você vê ali? Você vê as mesmas frequências, só que elas estão fora das frequências normais. É o que a gente chama de desvio espectrográfico da luz, ou para o vermelho, para o azul, etc, coisa e tal. Tá? Baseado nesse desvio, ou seja, o quanto isso daí saiu fora, a gente tem uma noção da distância. Isso daí está relacionado com o efeito Doppler. Tá? Então é um negócio bem legal. A gente consegue medir com grande precisão. O fascinante, para mim, tem sido o seguinte, que o James Webb tem oferecido essas possibilidades da gente ver, por exemplo, galáxias que estão a 13,2, 13,4 bilhões de anos-luz da gente aqui, tá? E a gente sabe isso por quê? Porque a gente mede, por exemplo, o hidrogênio, você vê o hidrogênio aqui, vê o hidrogênio lá, você vê a diferença e é fácil a gente chegar e falar, tá aqui. O problema com isso é que nós estamos encontrando nessas distâncias outros elementos químicos, por exemplo, vanádio, carbono, oxigênio, nitrogênio. Isso é problema, porque no universo primitivo você deveria ter basicamente só hidrogênio e hélio, basicamente. Por quê? Porque você está, é aquela época rapaz, eu teria que falar em inglês aqui, não vou falar. Era negra, tá? Era das trevas, obrigado. Então, ali não era para ter esse tipo de coisa. O fascinante é que o James Webb está nos mostrando que naquele período nós já existia elementos químicos dentro da astronomia, a gente chama de elementos químicos metálicos, tudo aquilo que é além do hidrogênio e do hélio. Então, a gente já tem elementos químicos metálicos logo no comecinho. E eu acho que a discussão, em termos do modelo, aí é que a coisa fica interessante. O modelo estava prevendo o quê nesse período? O modelo estava prevendo hidrogênio e hélio, praticamente alguns traços de alguma outra coisa. Nós não estamos encontrando, assim, traços de alguma coisa. Essa é a parte importante. Vai lá, Marcos. E o modelo dos criacionistas e do design inteligente estava prevendo o quê? Posso falar? Não, deixa eu falar, Adalto, só, e depois você complementa. Jason Lisle é um astrônomo, cosmólogo, físico, matemático, formado com doutorado e tudo mais. Ele publicou em 21 de janeiro de 2022 no seu site, Biblical Science Institute. Nossa, falei em inglês de novo. Instituto de Ciências Bíblicas. Ele disse assim, farei uma previsão sobre as fotos do James Webb. Essas fotos mostrarão galáxias maduras, estruturadas, elementos metálicos, sem estrelas, populações 3, sem fusão de galáxias, as protogaláxias não estarão lá, elas estarão todas estruturadas, vamos ter galáxias espirais, buracos negros, bonitinho, do jeito que o universo... Bons modelos fazem boas previsões. Foi exatamente o que o James Webb mostrou. E ele disse assim, vou prever também como que os cosmólogos escaparão dessas. A foto do James Webb mostrou que as galáxias se formaram muito antes do que pensávamos. É isso que é bom. Bons modelos fazem boas previsões. Não é assim, Adalto? O modelo tem que fazer boas previsões. Falharam essas previsões. Modelos que falham nas suas previsões têm que ser substituídos ou têm que ser considerados
não bons modelos científicos. O nosso tema aqui é assim, o Big Bang é um modelo corroborado com a ciência, ele tem feito boas previsões que têm sido confirmadas? Não, ele está correndo atrás dos dados. Eu não gosto de modelos que correm atrás dos dados. Eu acho que em ciência a gente tem que explicar o que a gente não sabe com o que a gente sabe. Quando a gente fica explicando o que... depois que a gente sabe, fica explicando o que a gente sabe, não é um bom modelo científico. Você não acha, Felipe? Nossa, eu tenho que jogar minha tese de doutorado no lixo, então, cara, agora. Com todo... E pedir aí, ó, pro meu chefe aí, ó, meu chefe aí na Halliburton, cara, me desculpe, cara, por todo aquele petróleo que eu achei, atualizando o modelo com os novos postos que chegavam, cara, eu vou ter que devolver todo o salário pra você, cara. Você sabe que eu sou formado em tecnologia do petróleo também? E eu trabalho com petróleo com a Petrobras há 20 anos. A gente tem algo em comum, pelo menos. Então, aí você sabe que quando a gente tem um modelo que descreve um reservatório, sim, e quando chega um novo dado, o que a gente faz com o modelo? Ajusta ao novo dado que chegou. É assim. Mas aí o modelo anterior foi, né? Você tem um novo modelo agora. Você tem um modelo atualizado. Mas aí tem uma coisa. A base do modelo, ela continua. Olha, para as galáxias serem tão massivas, terem tantas estrelas brilhantes e como elas estão agora, a gente dentro do modelo tem que jogar essa galáxia para formar antes do Big Bang. Como que pode? Não, isso não faz o menor sentido, cara. Com todo respeito ao Evelino, isso não faz nenhum sentido. Tem galáxias que, pelo cálculo, toda a massa da galáxia foi transformada em estrela. A gente sabe que essa eficiência 100% não existe. Aí eu falo assim, não, elas estão formando estrelas numa velocidade absurda. Aí a gente só tem a foto, não dá nem para medir a velocidade. Aí a gente só pensa que ela está formando estrela com uma velocidade absurda porque a gente está ainda ficando com o modelo. O modelo equivocado está nos levando a fazer conclusões equivocadas sobre as galáxias que nós estamos vendo. Então, mas aí... Calma aí, você me lembra, Sérgio, quando a gente conversou, que eu falei, vamos falar para eles lá, livrinho de Introdução à Cosmologia, Barbara Ryden. Lá dentro tem as continhas certinhas com as equações diferenciais. Eu acho que eu não preciso e você vai ver se eu tenho estudado bastante, eu já passei da introdução, viu, Felipe? Não passou, me desculpa, claro, porque lá dentro do livro está escrito que você pode encontrar as primeiras estrelas em 50 milhões de anos após o Big Bang. Que as primeiras galáxias você pode encontrar em 100, em 120. Não, mas aí a gente não tem nem isso está dentro do modelo. O limite do James Webb é 400. Então você chegar e falar que encontrou uma de 200... que estariam colidindo umas com as outras, formando as galáxias massivas. Não era para encontrar galáxia estruturada, galáxia espiral, com buracos negros supermassivos dentro delas. Deixa eu só fazer uma pergunta. Era para encontrar galáxias do jeito que a gente está encontrando? Era. Então por que que o Sérgio Sacani fez um vídeo dizendo 6 galáxias que não deveriam existir? Isso. Eu fiz um react e ainda bati nele. Detonando. Por quê? Eu vou falar? Vou falar, cara. Em que lado você está, Sérgio? Os vídeos do Sérgio Sacani estão correndo atrás dos dados. Eu também erro. Não, deixa eu responder. Não vai para assistir aqueles vídeos. Tem que responder, vamos lá. Vou responder. Deixa eu só colocar um ponto aí que seria importante, que é o seguinte. O que nós estamos observando é que essas galáxias, logo no início, elas já tinham uma quantidade de elementos químicos pesados, ou seja, metálicos, como a gente chama na astronomia. Se há 13, pontinhos bilhões de anos as galáxias já tinham essa estrutura, hoje nós não estaríamos aqui mais. O universo já teria morrido. Não tem como. Ou seja, se você já tem um universo logo no início, com toda essa quantidade de elementos químicos e tudo mais, um universo estruturado, como a gente tem visto através do James Webb, hoje não teria gente por aqui observando o universo. O Sol, por exemplo, qual seria a vida útil do Sol? A gente está falando de 9 bilhões de anos, 10 bilhões de anos. A gente está mais ou menos ali naquilo que é chamado de meia-vida dele. Ou seja, daqui 4,5 bilhões de anos não vai ter mais Sol por aqui. Por quê? Porque, literalmente, com essa quantidade de elementos químicos que ele possui, hoje, ele vai morrer. Ou seja, se no começo do universo a gente já tem encontrado essa quantidade de elementos químicos pesados lá, seria muito difícil a gente imaginar um universo existindo 13 bilhões de anos depois. Isso não faz sentido. É você pegar, por exemplo, um negócio logo no início já com toda uma estrutura montada e achar que esse negócio vai durar para sempre. E deixa eu colocar da seguinte forma, eu tenho estudado principalmente essa parte de colisão de galáxias. Rapaz, me desculpa, mas pega 2 carros, pega 2 Fiat 147, bate de frente um com o outro e vê se vai virar uma Maserati. Entende?
Não faz sentido explosão, rapaz. Comparando uma nuvem de gás que não tá nem na CNTPs, lá no espaço com 2 feet, é sério, cara? Ele tá comparando galáxias. Bom, eu tô colocando, o que eu estou comparando... Tá, 2 galáxias com 2... É sério isso? As condições são as mesmas? O que eu estou comparando é o seguinte, quando você tem uma mega colisão como essa, a possibilidade de você ter elementos químicos muito mais pesados é muito maior. Não menor. Galáxias? Quando você colide galáxias, o que vai acontecer? O número de elementos químicos pesados vai aumentar. Devido a... Você tem choque de uma estrela com outra numa interação de 2 galáxias se fundindo. Na verdade, o que você tem... Isso já foi visualizado? O que você tem, na verdade, sabe o que é? Você tem um aumento na quantidade de poeira e gás, tanto que você tem já observado, já comprovado aí, reativações de buracos negros, que eram buracos negros que estavam antes calmos, entendeu? E eles, a partir da colisão de galáxias, quando você aumenta a quantidade de material, esses buracos negros se tornam ativos, entendeu? Então, assim, raramente uma estrela colide com a outra, né? Mas a questão principal é o surgimento de elementos químicos metálicos. Ou seja, independente do que você tem. Gente, nas equações que governam a estrutura mecânica e termodinâmica das estrelas, você tem 3 escalas de tempo, né? Que é a dinâmica, você tem a escala nuclear, tem até a daquela de Kelvin Helmholtz, que era na época que tinha, acho que foi inclusive com o Lord Kelvin, lá naquela época de 1900, um negócio assim. Que a ideia era que o Sol iria morrer quando tu irradiasse toda a energia, né? Isso é antes da gente chegar no nível que a gente chegou de fusão nuclear com mecânica quântica, etc e tal. Aí ele falou que o Sol tem a meia-vida ali, e essa conta que vocês estão usando de 5 bilhões de anos, vamos arredondar aqui, vem da escala nuclear, que a gente faz a conta. Exato. As equações de estrutura e mecânica da evolução estelar são elas que dão esse número de 5 bilhões. Então vocês já estão aceitando, por definição, não, ao contrário. A evolução de uma estrela. O que a gente está dizendo é que os elementos que estão lá, os elementos que estão lá não teriam tempo de ter se formado dentro desse modelo que você falou. Não é não? Isso não faz o menor sentido, cara. Exatamente. Você disse que uma estrela demora bilhões de anos para poder formar aqueles elementos. Eles estão lá no começo do universo. O bilhões de anos, eu tô só citando o que ele disse, de 5 bilhões para morrer, que é em aspas, né? Porque vai virar uma gigante vermelha. O Sérgio também sabe aqui. Gigante vermelho é uma das fases, não vai ficar como gigante depois de vermelho, 5 bi. Porque cessa o hidrogênio ali, o combustível principal da fusão nuclear. Só que você vai ter ali berílio, lítio, você tem a forma em estrelas maiores, você tem CNO. Aí tem uma outra coisa também que talvez vocês não tenham lido. Eu só queria pedir para vocês tentarem ser o mais didático possível, não ficar muito técnico. Então, a gente não está entendendo mais o que está rolando por aí. Eu tenho que defender meus vídeos ainda, hein? Exatamente. Não, podem falar aí. Foi atacado. Sérgio foi atacado aqui. Atacado seus vídeos aí. Eu trouxe os slides. Sua honra como YouTube.